Cuidado com ela. Aziz Absaber, ele vai usar qual critério? Presta atenção aqui no critério. Vai ser mais complexa essa divisão, e é uma das que mais cai muito mais do que Haroldo de Azevedo, certo? Ele vai levar em consideração, primeiro, o critério geomorfológico, misturado com o clima. Inclusive, ele vai falar também dos paleoclimas, ou seja, os climas do passado. De que maneira os climas do passado da Terra modificaram o relevo brasileiro. Certo? Outra coisa importante que depois nós vamos estudar. Aziz Absaber é o criador do conceito de domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos, na verdade, é uma forma de estudar os climas, a vegetação e também o relevo, tudo junto. Ao invés de estudar tudo separado, junta tudo e estuda a visão do todo, sai melhor, tá certo? Então, Aziz Absaber, ele vai fazer uma divisão do relevo brasileiro, levando em consideração os processos geomorfológicos, geomorfoclimático, ou seja, os climas de agora, também os climas do passado. Ele também vai levar em consideração mais duas coisas, que é a erosão e também o processo de sedimentação. Lembra, erosão é o desgaste, a sedimentação é o processo de acumulação. Segundo Aziz Absaber, o Brasil também só tem planaltos e planícies. Por enquanto está simples a divisão dele, certo? O Brasil tem os chamados planaltos e as chamadas planícies. Para Aziz Absaber, os planaltos são as áreas onde predomina o processo de erosão. Nas áreas mais altas, predomina o processo de erosão, o processo de desgaste do relevo. Nas áreas de planície, são as áreas que estão recebendo os sedimentos das áreas mais altas. Peraí, professor, diga de novo. Então, para Aziz Absaber, o Brasil só tem duas formas de relevo, planaltos e planícies, como Haroldo de Azevedo também dizia. Mas Aziz Absaber, ele vai levar em consideração agora o que nós chamamos de erosão e o processo de sedimentação. A erosão acontece nos planaltos, ou seja, as áreas mais altas estão se desgastando e são depositados nas áreas mais baixas, que ele chama isso de quê? De planícies, certo? Pelo amor de Deus, lembre-se, na divisão de Aziz Absaber, não importa o critério da altimetria. O que importa é se está acontecendo sedimentação nas planícies ou erosão nos planaltos. Beleza? Tranquilo? Então guarde isso aí. Uma outra coisa importante também para você saber, onde é que estão esses planaltos e essas planícies? Aqui mais uma vez, ó, Planalto das Guianas. E aqui você tem, mudou agora, ó, planícies e terras baixas amazônicas. E aí você tem o Planalto Central e o Planalto Brasileiro. Mais uma vez aqui, ó, o Planalto Meridional, certo? E o Planalto Uruguaio, Rio Grandense. O correto, que infelizmente a gente não faz isso muito no ensino médio, era a gente ir com calma pegando um por um, certo? Pegando um por um dessas áreas. Então eu falei dos planaltos, mostrei os planaltos. E nós também temos as chamadas planícies, né? Mostrei essa daqui e eu quero mostrar agora também, ó, a planície do Pantanal. Continuou, vá observando que existe uma relação, né? E você tem aqui na costa leste do Brasil as chamadas planícies e terras baixas costeiras. É uma divisão um pouco mais complexa do que a outra, mas não tão complexa quanto a última que a gente vai estudar daqui a pouco. Aziz Absaber, ele usou o critério que a gente chama de aerofotogrametria.
A aerofotogrametria, que é um nome bonito para falar de fotos aéreas. Basicamente é isso. E aí, quando ele vai sobrevoar o território brasileiro com os equipamentos um pouco mais apropriados do que o nosso amigo Haroldo de Azevedo, ele vai começar realmente a perceber como que é o relevo brasileiro. E aqui tem uma coisa que eu quero destacar para você, que são os chamados mares de morros, certo? Os chamados mares de morros. Olha o nome, mares de morro. Um mar de morro, ou seja, uma grande quantidade de morro. Guarda esse nome, mares de morro. É uma parte principalmente do relevo brasileiro encontrada no litoral. Nós temos mais dois nomes para esses mares de morros. Nós temos mamelonares, eles são conhecidos também, além de mares de morros, mamelonares ou em formato de meia laranja. São três nomes para a mesma coisa, para isso aqui, certo? Para essa região. Você vai observando que o relevo ele é baixo e arredondado. Pronto, chegou. Por que o relevo brasileiro é baixo? Pelo que eu disse lá no início da aula, ele já foi muito desgastado pelo tempo. Então, essa área aqui já foi muito desgastada pela erosão e também pelo intemperismo. Os mares de morros, como eu estava dizendo, são encontrados principalmente no litoral brasileiro. E aí um destaque, sobretudo, para a região sudeste do Brasil. Uma outra imagem perfeita dessa aerofotogrametria é de Brasília. Olha só que bonitinha, não é? Uma foto aérea de Brasília. Eita, Brasília. Antes tivesse ficado só os candangos, né? Antes tivesse ficado só os candangos. E vamos agora para a nossa última classificação do relevo brasileiro, criada por Jurandir Rossi. E aí lá no final dos anos 80, em 1989, chega o nosso amigo aí, Jurandir Rossi, e apresenta outra classificação do relevo brasileiro para a gente estudar, né? Essa é a mais completa. Segundo o Jurandir Rossi, ele vai dividir o território brasileiro, o relevo brasileiro, usando quais critérios? Cuidado nos critériozinhos, que isso aqui geralmente cai muito nas provas. O critério da altimetria, ou seja, da altitude. Também vai levar em consideração o critério da erosão, como Aziz Absaber. Também vai levar em consideração o processo de sedimentação, como Aziz Absaber, só que agora ele vai acrescentar uma outra coisa. Ele vai acrescentar a história da estrutura geológica, se é bacia sedimentar ou se é escudos cristalinos. Então, segundo o Jurandir Rossi, o Brasil tem 28 unidades de relevo, sendo elas principais. O Brasil tem 11 áreas de planaltos, 11 áreas de depressão e 6 áreas de planícies. Sabe o que é bonitinho? É se você encontrar uma questão falando das mais peculiares, né, das menos conhecidas. Aí é uma questão realmente de ferrar o camarada, né? Professor, então para Jurandir Rossi, o que são planaltos? Para Jurandir Rossi, planaltos são as áreas que têm aí entre 300 e 3 mil metros. Para Jurandir Rossi, planaltos são as áreas que têm entre 300 e 3 mil metros. Professor, mas naquela divisão ali que o senhor mostrou, na altimetria não tem nenhuma área com 3 mil metros. Mesmo assim certo? Às vezes dessa diferença por conta do equipamento que a pessoa faz a medição, tá certo? Então, para Jurandir Rossi, as áreas de planaltos são as áreas que têm entre 300 e 3 mil metros. Nessas áreas de planalto, acontece o processo da erosão, o processo do intemperismo. E aí nós vamos ter também as chamadas
Depressões, opa, não tinha depressões lá nas outras praticamente, não é? As depressões são as áreas que se situam entre os planaltos. Aqui, ó, 2 planaltos. Aqui embaixo você tem o quê? As áreas que eles chamam de depressão. Nessa área de depressão, nós encontramos um processo nas áreas de depressão, nós encontramos essas localidades aí com 100 a 500 metros de altitude, tá certo? Então, as depressões se situam entre os planaltos. Qual é a altitude dela? Entre 100 e 500 metros. Professor, precisa saber isso de cor? Na minha prova, não. Certo? Na minha prova, com certeza, não. E aí nós também temos as chamadas planícies. As planícies são áreas que não ultrapassam. As planícies são as áreas que não ultrapassam 100 metros de altitude. Nas planícies, predomina o processo de sedimentação. As planícies estão recebendo os sedimentos. Tranquilo isso daqui? Então, vamos mostrar o mapa da classificação do relevo que Jurandir Ross fez. Olha só que lindeza. É uma beleza, é uma formosura. As 28 unidades do relevo brasileiro, segundo Jurandir Ross, aí em 2 formas apresentadas nesses mapas. E aqui mais um perfil do relevo brasileiro. Lembrar que essa forma que nós estamos vendo aqui, das 5 regiões brasileiras, a gente estuda ela de maneira mais profunda quando nós estamos estudando cada uma das 5 regiões, certo? Por exemplo, só para você ter uma noção, vamos pegar aqui o perfil do relevo da região Nordeste. Aí você tem a área litorânea, o Planalto da Borborema, a chamada Depressão Sertaneja. Aí aqui você tem planaltos e chapadas do rio Parnaíba. Você estuda isso com mais calma quando estuda cada uma das regiões brasileiras. Isso aqui, pessoal, gera uma série de situação, problema. Veja só. Exemplo. Aqui dá para eu explicar como foi que surgiu o sertão. Olha só. Aqui você tem o Oceano Atlântico. A água do mar evapora, se transforma em nuvem, mas as massas úmidas não conseguem chegar até o sertão, porque existe o Planalto da Borborema. Aí a chuva que vem cair no sertão, boa parte dela, uma parte dela vem lá da Amazônia, certo? Um outro exemplo disso aqui, ó, as áreas com maior altitude do Brasil, certo? Então, quando a gente está estudando cada uma das regiões brasileiras, a gente estuda o relevo dela de maneira mais apropriada. E lembrar também para você que o nosso amigo Jurandir Ross, ele vai fazer esse projeto, né, da classificação do relevo brasileiro baseado em outro projeto chamado de Radam Brasil, que foi um projeto do governamental que utilizava radar, capturava fotos por avião e permitia, inclusive, conhecer o território brasileiro de maneira mais profunda, inclusive saber onde é que estavam determinadas riquezas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você, bons estudos e até logo.